Dando continuidade ao nosso curso, hoje veremos aqui um pouco de prática. Ao chegarmos em locais de perícia, podemos nos deparar com diversos tipos de quadro de distribuição. Neste exemplo aqui nós temos um quadro de metal e nesse outro caso aqui um quadro de PVC de sobrepor. Então esse quadro aqui ele é só apoiado na parede, ele não é embutido. Então esse, observe, é um quadro embutido e de metal. Para acessar esse quadro, temos que ter o cuidado, porque esse quadro, caso tenha algum defeito, algum condutor fase tocando nesse quadro, ele não tem um aterramento adequado, ele pode vir a nos proporcionar aqui um choque elétrico. Então vou utilizar aqui uma chave de fenda isolada, também estou de luva, e vou abrir o quadro sem tocar na parte metálica. Abrimos, fazemos uma inspeção visual no quadro, a ver se não tem nenhum fio tocando em alguma parte metálica. E vamos aqui seguir a sequência dos condutores. Esse quadro aqui, ele está energizado, está em operação, não foi sinistrado, não é objeto de perícia, apenas para exemplificar sobre quadro elétrico. Nas perícias, podemos chegar a esse quadro ter sido consumido pelo fogo, ou o fogo não ter chegado ao quadro, mas poderemos ter a necessidade de ter que olhar esse quadro para tirar alguma conclusão em relação ao incêndio. Aqui nesses cabos de maior bitola é a entrada geral da energia, então a gente vem seguindo ele. Nós temos aqui os 3 cabos, são as 3 fases, e aqui esse azul é o neutro, né? Esse condutor maior aqui é o neutro, então os 4 cabos que chegam da rua. Então aqui nós temos um sistema trifásico, composto por 3 fases e um neutro. Esses equipamentos aqui, esses componentes, são os DPS, dispositivo para surto, que caso haja uma descarga atmosférica ou uma manobra na rede, e se tem uma sobretensão, uma elevação do nível de tensão, então esse equipamento pega esse excesso de tensão para que não mande para a instalação e queime algum equipamento. Então o excesso de tensão é jogado para o barramento de terra, e esse barramento de terra tem um fio, uma cordoalha que desce, e dá para ver aqui mais ou menos aqui embaixo, está bem aqui assim a cordoalha de terra. Então ela desce e se liga no haste de aterramento lá no solo. Então aqui essas 3 fases vêm nesses barramentos, são 3 barramentos de fase que nós temos aqui, e esses barramentos se distribuem para os disjuntores de acordo com o projeto elétrico para atender às cargas instaladas. Aqui nós temos vários disjuntores monofásico ou monopolar. Aqui nós temos um disjuntor trifásico ou tripolar. Aqui outros disjuntores monofásico. Esse daqui é diferente dos demais, mas também é disjuntor, só muda aqui o fabricante. Aqui nós temos um espaço vazio para disjuntor reserva. Caso se tenha algum outro circuito aí, vai se instalar algum outro equipamento, nós temos um espaço aqui para colocar um outro disjuntor. Aqui o barramento de neutro, então cada circuito sai aqui com o seu neutro, é ligado aqui no barramento de neutro. E aqui nós temos o barramento de terra, os fios que vão ser ligados na carcaça dos equipamentos, para caso haja fuga de corrente, a corrente vem por esse fio terra e joga para a haste de aterramento no solo. Especificamente nesse quadro nós não temos aqui um componente de grande valia, que é muito importante ser instalado nos quadros, que é o DR, dispositivo residual. Então aqui nós não temos esse dispositivo. Podemos aqui mostrá-lo rapidamente aqui, que é esse tipo de componente. E para esse tipo de instalação, se for proteger as 3 fases para desligar todo o circuito, nós teremos esse DR aqui de 4 polos, né, que aqui entra o condutor neutro e as 3 fases aqui nesses outros bornes. E aqui são as saídas. Esse dispositivo é muito importante nas instalações, pois protege de fuga de corrente, caso o equipamento falhe e a energia vá para o solo. Essa energia vai estar sendo consumida, vai estar sendo marcada pelo medidor. E caso a pessoa também toque numa parte energizada da residência ou de algum equipamento, esse dispositivo desliga, evitando o choque elétrico. Então é um equipamento muito importante para ser instalado nos quadros de distribuição.
Caso seja necessário fazer algum teste nesse quadro, se tem tensão, se está passando corrente, qual a condição, nós podemos fazer uso aqui de alguns equipamentos. Aqui nós temos alguns equipamentos que podem ser utilizados para testar tensões ou correntes no quadro de distribuição. Aqui nós temos o multímetro com alicate amperímetro. Então esse multímetro ele tem as funções de medir corrente elétrica, aqui por meio desse alicate amperímetro. Podemos medir aqui tensão, né? No caso a corrente aqui nós temos que colocar ele nessa função, ó, AC de corrente alternada e o A da unidade de medida amperes, então de corrente elétrica. Aqui nesse outro ponto, ACV, AC de corrente alternada e V de tensão, a unidade de medida que é o volt. Então aqui, em corrente alternada, nós mediremos até 750 volts. Nessa parte de baixo aqui, DC de corrente contínua, também mediremos a tensão de até 1000 volts. Aqui nesse outro espaço, nós teríamos aqui a medição da resistência elétrica com o símbolo aqui do ohms. E aqui nós desligamos o equipamento. Este outro tipo de multímetro aqui é o multímetro analógico. Esse multímetro para atividade de campo, de perícia, ele não é utilizado, mas se tiver um desses, sabendo utilizá-lo, será bem-vindo. Mas ele é mais utilizado no laboratório, tanto para confirmar as medições feitas pelo multímetro digital, ou para fazer algumas medições específicas, como por exemplo em transistores e uns testes rápidos em carga e descarga de capacitores. Outros equipamentos aqui importantes são aqui as chaves de testes. Temos aqui essa chave de teste, que é a chave de teste sem contato. Ela não precisa de ter um fio desencapado para poder testar. Apenas por aproximação, essa chave capta o campo magnético em volta do condutor e induz uma tensão aqui e acende-se um LED mostrando que o circuito está energizado. Então é um equipamento muito bom para ser utilizado sem necessidade de seccionar ou tirar a proteção do condutor. Essa outra chavinha de teste aqui bem tradicional, a diferença dela para a anterior é que ela tem aqui a parte viva, né, a parte sem proteção, que é para realmente conectar lá, encostar no cabo para testar se tem tensão. Então ela precisa desse contato. E para que o LED que fica aqui internamente se acenda, tem necessidade de fechar um circuito elétrico. Então esse circuito fecha encostando o dedo aqui nessa parte traseira, aí já não pode estar de luva, né? Porque você tem que encostar o dedo para poder fechar o circuito e esse LED acender na presença de tensão. Vamos agora para a parte prática aqui de teste de tensão. Para o serviço de perícia, como eu falei, essas duas chavinhas aqui, muitas vezes já resolve nossa situação só para dizer se o circuito está energizado ou não. Vamos fazer aqui o uso dessa chave primeiro sem contato. Então aqui as três fases, vou apertar aqui a chavinha para ligar. Vamos chegar à próxima fase, ó. Acendeu a luz vermelha ou azul. Esse daqui, especificamente, ele mostra também se o sistema é trifásico ou não, mudando a cor da iluminação. Mas aqui, ó, lá foi azul. Aqui repetiu o azul, mas ela tem a cor verde. É porque tem que dar um tempinho aqui, dar uma distância para que ela se acenda. Mas o intuito maior aqui é mostrar que tem tensão. Independente se são três fases ou não, você for perto do condutor fase, ela demonstra que tem tensão. Ó, agora acendeu o verde, então demonstrando que são três fases diferentes. Já que a chavinha de teste de contato, então como eu falei, já tem que ter uma tensão redobrada, pois eu tenho que tirar a luva para poder encostar nessa parte aqui e a outra parte na parte viva do condutor. Então vou escolher aqui aleatoriamente qualquer disjuntor, vamos escolher esse daqui.
percebam que a luz se acendeu, demonstrando que tem tensão no circuito. Ó. Vou encostar aqui, ó. Dá para ver que a luzinha se acende. Em outras situações, pode ser que se tenha necessidade de saber qual o nível de tensão nesse quadro. Então, nesse caso, só a chavinha de teste não será o suficiente. A chavinha de teste detectou que tem tensão. Agora vamos ver o nível de tensão. Vamos utilizar aqui o multímetro digital. Então, nesse caso, como aqui sabemos que esse quadro é corrente alternada, que é nosso sistema de distribuição no Brasil é corrente alternada, então, e eu sei que aqui é na faixa de 380 volts entre fase e fase. Mas ele aqui não tem nem gradação, o máximo que ele mede é 750 volts, a corrente alternada. Então, tranquilamente, vamos colocar aqui e saber que ele será suficiente para fazer esse teste. Então, vem com esse outro, aí com aqui o símbolo de tensão e de resistência. Então, vou testar a tensão, então tenho que acessar esse borne aqui com esse teste. E o outro teste eu vou colocar aqui no fio comum. Aqui numa posição que vocês possam estar conferindo o valor, aqui no visor. Vou testar aqui fase e neutro. Então vou colocar esse condutor aqui no neutro, aqui no barramento de neutro, qualquer ponto aqui do barramento. E o outro em qualquer fase. Vou testar aqui a primeira fase. Aqui por cima, para vocês visualizarem aqui, o mostrador lá. Não, então vou fazer. Tá atrapalhando. Ó, então, fase e neutro, nós estamos medindo ali 213 volts. Vou para outra fase, 212. Para outra fase, 213. Agora vamos testar fase e fase. Vou pegar duas fases aqui. Lá está dando 369 volts, 370. 369 para 370. Era de se esperar 380 volts. Mas tem-se, dependendo do circuito, tem-se uma queda de tensão. Ou pode também o equipamento não marcar o 100%. Mas o importante é o quê? 370 volts está bem acima de 220. Então sabemos que são duas fases. Pode ser que seja necessário retirar algum equipamento desse do quadro para levar para o laboratório de elétrica para apoio ao laudo pericial. Caso seja solicitado pelo perito ou o próprio perito queira retirar algum desses equipamentos, como já dissemos aí, já tem noção do tipo de equipamento que é. A questão é a seguinte: se o quadro está todo foi consumido pelo fogo, então vocês podem, digamos que o perito queira que tire esse disjuntor aqui específico, esse disjuntor tripolar. Então nós vamos utilizar aqui a nossa chave Phillips, no caso esse parafuso aqui é Phillips, né? Nesse caso aqui eu não vou tocar lá, não vou desconectar porque o circuito está energizado. Podemos fazer outra confirmação além da tensão, quer dizer, como eu disse, está energizado. Vamos voltar aqui e testar aqui com o alicate amperímetro. Faltou esse teste aqui, ó. Então aqui é a C de corrente alternada e o A da unidade de medida amperes. Então vou colocar aqui, eu não sei qual a corrente que está nesse circuito, vou colocar no máximo aqui dele 1000 amperes e vou introduzir o condutor aqui nesse orifício por meio dessa abertura. Ó, então aqui, talvez vocês não consigam ver aí, mas está dando 8 amperes. Tá? Aí eu pego, como sei que é 8 amperes, agora deu 8 amperes, então vou colocar para uma escala menor para ter uma melhor precisão na leitura. E vou confirmar novamente. 9,8, 9,9 amperes agora. Esse circuito está sendo utilizado, então, de acordo com o que liga os equipamentos ou desliga, vai aumentar ou diminuir essa corrente elétrica. Aqui deu agora 8,4. Okay. Então, sabemos que esse circuito tem tensão e tem corrente elétrica, está em pleno funcionamento. Então, temos que ter uma atenção redobrada aqui. Então, voltando aqui, caso seja preciso retirar, digamos, esse disjuntor tripolar, se o quadro tiver sido todo consumido pelo fogo, não tiver mais eletricidade, energia no quadro,
tranquilamente vamos desconectar aqui. Se for possível também pode até cortar esses barramentos, já que o quadro já foi destruído, vocês podem até cortar esse barramento de fase, serrar e levar junto com a conexão aqui para o laboratório. O mesmo para desse outro lado aqui também, não precisaria tirar os condutores. É até interessante que se preserve o condutor para a gente avaliar se teve uma sobrecarga no circuito de acordo com como o condutor será apresentado. Então poderíamos fazer um corte em local mais longe aqui, cortar realmente o condutor com um alicate de corte e trazer um pedaço do o condutor conectado com o disjuntor e um pedaço do barramento. E para levar ao laboratório, o ideal também é que se mantenha a posição da chave, então se ela está aqui ligada, mantenha ligada, e pega uma fita crepe, por exemplo, pode passar aqui para poder manter essa manopla na posição que foi encontrada no sinistro. Agora, caso precise retirar o disjuntor e não for o caso de cortar os conectores para trazer para o laboratório, vamos mostrar aqui dois tipos de disjuntores. Esse disjuntor aqui, que é o padrão DIN, ele é mais fino um pouquinho, e esse disjuntor padrão NEMA, é um disjuntor um pouco mais antigo. Então são dois tipos de disjuntores. Caso precise retirar um disjuntor desse do quadro, observamos aqui primeiramente esse padrão DIN, que ele tem aqui, ó, essa travazinha, ó, que se encaixa lá no barramento ali. Então, para retirar ele do quadro, você vai estar visualizando ele aqui assim, ó, é só acessar essa manopulazinha aqui, ó, e puxar ela aqui, ó. No que eu puxei, ó, ela destravou lá do quadro, e aí eu puxo o disjuntor para cima e ele solta. Pode ser também, dependendo do quadro, né, no caso se tiver esse outro tipo de disjuntor aqui, o que nós comentamos aqui, que é o padrão NEMA, ele não tem essa opção aqui da travinha, ó. Ele é liso, então ele é conectado lá através de dois grampozinhos que um fixa desse lado aqui e vem um parafuso e apoia esse grampozinho e prende ele aqui. E outro grampozinho também desse outro lado aqui. Então você vai estar tirando o parafuso desse grampozinho e soltando esse disjuntor. E com a mesma observação também mantendo a posição que ele se encontrar lá no local do sinistro. E colocando aqui uma fita adesiva aqui para manter a manopla no local do jeito que foi encontrado. Outro disjuntor aqui, padrão NEMA. Observe que a inscrição 30 amperes, então aqui esse é um medidor bifásico. E como todos os outros disjuntores, ele vem aqui nessa manopla a inscrição da sua capacidade de corrente. Vai estar de acordo com cada circuito para proteger a fiação de acordo com o projeto. Então aqui, por curiosidade, né, o movimento desse disjuntor aqui, dá para a gente poder ver como é que é internamente, que falaremos numa outra aula, podemos falar numa outra aula, o funcionamento dele, especificamente só sobre disjuntores. Aqui é uma visão geral. Aqui não podemos deixar de mencionar esse equipamento DR, como foi comentado, é um equipamento muito importante, pois é um equipamento que salva vidas, porque em caso de choque elétrico, esse equipamento irá se desligar o circuito. Aqui nós temos um DR com dois polos, então esse DR é um neutro e uma fase, ou no caso do circuito em local que tenha duas fases e não tenha neutro, né, pode passar também aqui, no caso um circuito bifásico, também pode passar uma fase por aqui e outra fase por esse outro borne aqui. Então, no nosso caso aqui que tem fase neutra, então o neutro entra nesse borne, sai no de baixo, e a fase que vem da rua entra no de cima e sai no de baixo. Já aqui nós temos um DR de 4 polos, então para um neutro e 3 fases. O que é interessante observar em relação ao disjuntor, uma grande diferença é que também podemos encontrar um disjuntor com tripolar, como já mostramos ali no quadro. Olha, vocês observaram esse disjuntor aqui, ó. Vocês veem que o disjuntor também vermelho, algumas características vermelhas, né? Pode ser que se confunda com o DR. Mas qual a grande diferença do disjuntor aqui para o DR? Ó? O DR ele tem uma chavinha aqui, ó,
escrita teste, ó, um T de teste. Então os DRs serão diferenciados por essa chavinha aqui. Uma coisa importante para a compra do DR ou para a instalação do DR, ou para verificar se o DR está compatível na instalação, é a sua sensibilidade aqui, ó, a corrente de sensibilidade que ele foi projetado para atuar. Está muito pequeno aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês, ó, que aqui está 0,03 amperes. Se eu multiplico isso aqui por 1000, vai ficar 1, 2, 3, vai ficar 30 miliamperes. Então esse DR é específico para a utilização residencial, para proteção de vidas. 30 miliamperes. Temos o caso de DRs em indústrias de 300 miliamperes. Então na hora da compra da instalação pode ser que, você veja, aqui é 0,03. O de 300 miliamperes seria 0,3. Então é uma diferença de 10 vezes mais. O outro 300 e esse 30. É bom observar isso. Esse DR aqui, ó, especificamente, já é mais fácil de ler. Ó. Esse não está lá em submúltiplos, no caso, não está em divisão do ampere. Ele já está em submúltiplo, já está em miliampere. Ó. Esse aqui, especificamente, nós conseguimos ver aqui 30 miliampere. E o outro é 0,03 ampere. Vamos fechar esse quadro agora aqui. Já terminamos aqui. Vamos uma análise rápida desse outro quadro aqui. Que é um quadro que foi montado para a instrução. Então podemos nos deparar em uma residência com um tipo de quadro desse aqui de menor porte, uma residência pequena. Então aqui nós teremos o disjuntor geral. Você vê que o disjuntor aqui, o padrão é antigo, o padrão NEMA, mas que funciona perfeitamente. Então aqui nós teremos o disjuntor geral. Aqui nós teríamos o DPS, lá nós temos 4 DPS, aqui nós só temos um, só para a fase. Como esse circuito aqui ele é monofásico, uma fase e o neutro, poderia também ter um outro aqui para o fio neutro, mas nesse caso só tem esse aqui para o fase, já está protegido a fase. Aí aqui, como eu tinha observado, o nosso DR, que é o dispositivo diferencial residual, ele tem aqui o T de teste. Para saber se ele está funcionando, quando o circuito estiver ligado, estiver energizado, a gente aperta ele e o circuito desliga. Aqui não desligou porque não tem tensão, esse circuito está desligado. Mas em caso estivesse funcionando perfeitamente e ligado, na hora que apertasse essa chave de teste, ele já desligaria. Aí aqui vamos ver se a gente consegue ver a inscrição. Já nesse caso aqui já vem aqui, ó, a sensibilidade dele 0,03 amperes. Então 30 miliamperes, adequado para instalação residencial. E aqui os disjuntores do padrão NEMA para determinados circuitos. E aqui um disjuntor reserva. Conforme prevê a norma, o quadro tem que ter um espaço para disjuntor reserva. Ok, então muito obrigado e por hoje é só.